Dificilmente uma adaptação live action consegue capturar tão bem a essência da obra original e ainda trazer coisas novas e funcionar. Mas com Scooby-Doo, na minha opinião, conseguiram fazer isso. Tenho quase certeza que esse filme marcou a sua infância e muitos dizem por aí ser o melhor live action já feito. Você concorda? Eu não confirmo nem nego. Eu vou falar apenas a minha opinião. E já vai deixando o seu like, se inscrevendo para fortalecer o canal e ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. E chega de enrolação e bora pro vídeo. Fred! E aí a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. O produtor Charles Roven, que mais tarde seria um dos produtores da trilogia do Batman do Christopher Nolan, começou a desenvolver um filme live action do Scooby-Doo ainda em 1994. No final da década, Scooby-Doo era muito popular, o que fez com que a Warner Bros. Acelerasse a produção do filme. Em julho de 1998, Mike Myers foi co-escritor do roteiro e escalado para interpretar Salsicha. Em outubro de 2000, o filme foi oficialmente autorizado, com Ryan Gosling como diretor e James Gunn como roteirista, e a trilha sonora composta por David Newman. As filmagens ocorreram em Queensland, Austrália, começando em 12 de fevereiro de 2001. Inicialmente, o filme tinha um tom mais sombrio e era classificado como PG-13, com o Salsicha sendo retratado como um maconheiro. O filme foi lançado em 2002 e foi o primeiro dos live actions de Scooby-Doo. O filme é estrelado por Freddie Prinze Jr. como Fred, Sarah Michelle Gellar como Daphne, Matthew Lillard como Salsicha e Linda Cardellini como Velma. E Neil Fennig fornece a voz ao Scooby-Doo. Fred e Sarah já tinham trabalhado juntos em Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado de 1997. E pra quem não sabe, os dois começaram a se aproximar depois do primeiro filme de Scooby-Doo e são casados até hoje. O filme começa no maior estilo Scooby-Doo mesmo, com a Mistério S.A. tentando prender um fantasma entre aspas, e o Scooby-Doo e o Salsicha atrapalhados como sempre. E eu acho que de todas as cenas do filme, essa aqui realmente fez me lembrar do desenho. Aí depois que eles resolvem esse caso do fantasma lunar, que era o zelador da fábrica se vingando de uma garota que ele gostava, mas ela nunca correspondeu a ele. Aí o grupo discute, porque o Fred quer levar todo o crédito pelo plano, e a Velma sempre ficando com raiva disso, e a Daphne também com raiva, porque sempre é capturada, é sempre a mocinha em perigo, e no fim o grupo acaba se separando, deixando Scooby-Doo e Salsicha sozinhos, cuidando da máquina de mistério. Aí tem uma passagem de tempo, aí a gente vai acompanhar o Scooby-Doo e o Salsicha, que nessa cena aí tem uma fumaça saindo do carro, a gente pensa que os dois estão fumando maconha, mas na verdade eles estão fritando um hambúrguer lá maluco. Aí aparece um cara com um convite misterioso, dizendo pra eles comparecerem a uma ilha, a Ilha do Espanto. E os dois decidem ir depois que o cara diz que lá vai ter comida de sobra. Depois a gangue se reúne contra a vontade deles, pois cada um foi convidado individualmente pra Ilha do Espanto, que é um parque assustador, comandado pelo Emílio Mondavarius, interpretado pelo Rowan Atkinson, né, o Mr. Bean. E todos eles se encontram no aeroporto, com o Fred dizendo agora que lançou seu próprio livro, que é famoso, e a Daphne dizendo que trabalha na NASA. Mas existe uma cena deletada em que o Fred, depois que ele termina de dizer isso, mostra o contexto. Ele em um evento mostrando o livro dele, não tem ninguém assistindo ele, tem dois moleques lá tirando onda com a cara dele. E a Velma, ela diz que trabalha na NASA, mas na verdade ela faz parte de um grupo de autoajuda. Aí todos eles se encontram no aeroporto. A Daphne também diz que aprendeu karatê, né, as artes marciais aí, pra começar a se defender sozinha. Também tem uma cena deletada que mostra o treinamento dela. E então eles chegam à ilha e o Mondavarius conta pra eles que tem muita gente sumindo misteriosamente e se tornando zumbis irracionais. Mas o grupo não concorda em se unir, então eles seguem em direções diferentes e cada um quer resolver o mistério sozinho. Apesar de Salsicha esperar que seja como nos velhos tempos. Aí eu esqueci de mencionar que o Salsicha se apaixona por uma garota chamada Mary Jane quando ele já tá viajando. Agora voltando, a Velma ela descobre um grupo de supostos demônios que habitam a ilha e buscam vingança. Um homem lá malucão, né, que tá fazendo uma macumba lá muito doida, e um lutador mascarado tentam assustar ela, mas ela os ignora. Daphne encontra um homem voodoo que lhe diz pra não ir pro castelo da ilha, mas ela vai mesmo assim. O Scooby ele é atacado por um demônio, mas escapa dele, e o grupo todo acaba se encontrando dentro do castelo, mesmo sem querer. E o Fred e a Velma vão por um lado, e o Salsicha e o Scooby por outro, e a Daphne sozinha. Aí o Fred e a Velma descobrem um tipo de vídeo de treinamento, como se houvessem monstros reais vivendo na ilha, envolvidos em lavagem cerebral. Daphne descobre um item estranho chamado Demorritos, e os bandidos quase os rastreiam, mas escapam.
Depois, os demônios atacam e sequestram um bando de turistas, incluindo Fred e Velma. E Daphne reflete que Fred e Velma sempre estiveram lá para ela quando ela estava sendo sequestrada e nunca desistiram dela. E ela também não vai desistir deles. Na manhã seguinte, tudo parece estar normal, até que Fred mostra que está possuído. E nós temos a icônica cena em que ele fala: E aí a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. Sério, cara, acho que é um dos melhores diálogos do filme. Aí depois a Daphne é capturada pelo lutador e se torna um zumbi também. Salsicha, Scooby e Mary Jane fogem de alguns zumbis, mas Scooby descobre que Mary Jane é um monstro disfarçado. E quando ele tenta dizer a Salsicha que ela é um monstro, Salsicha o ignora, acreditando que ele está apenas com ciúmes. Scooby cai em um buraco e Salsicha o segue, e acaba descobrindo uma piscina cheia de cabeças protoplasmáticas. Ele resgata Fred, Velma e Daphne, e então rouba o Demon Ritus. Velma é a primeira a retornar ao seu corpo, e então descobre que os demônios estavam dentro de seus corpos, e morreram quando foram expostos à luz solar. Velma também descobre que Fred e Daphne estão no corpo um do outro. A gangue se reúne e trocam de corpo aleatoriamente até retornarem aos seus, decidindo então irem atrás do Scooby-Doo. Eles então encontram o Homem Voodoo que a Daphne tinha encontrado, que explica que os demônios governaram o mundo por 10 mil anos se eles colocarem as mãos no Demon Ritus e completar o seu ritual. Mas eles também precisam de uma alma puramente boa, Scooby-Doo. Fred, Daphne e Velma finalmente se acertam e colocam suas diferenças de lado e trabalham com Salsicha para salvar Scooby-Doo. Eles armam uma armadilha para salvar o mundo e destruir os demônios, mas tudo dá errado e Fred e Velma descobrem que Mondavaros é o vilão principal. Salsicha tenta convencer Scooby a correr antes que sua alma seja arrancada de seu corpo, então ele nocauteia Mondavaros e resgata Scooby. Velma e Fred descobrem que Mondavaros é um robô e quem controla é o sobrinho de Scooby, Scooby-Loo, que queria vingança contra a Mistério S.A. por abandoná-lo anos atrás. Scooby-Loo se transforma em um monstro gigante e começa a perseguir Scooby-Doo e Salsicha. Fred e Velma tentam fugir, enquanto Daphne luta contra um lutador no topo da ilha. Eventualmente, o plano da gangue dá certo e as almas de todos são libertadas e devolvidas aos seus corpos legítimos, e Scooby-Loo retorna à sua verdadeira forma. Salsicha encontra o verdadeiro Mondavaros em um buraco e a polícia prende Scooby-Loo e seus capangas. E Fred decide dar a Velma o crédito que ela merece. E enquanto a gangue está comemorando, chega a notícia de outro caso para eles. E já no finalzinho, nós temos uma cena que mostra o Scooby-Doo e o Salsicha ganhando sua refeição livre à vontade, que inclui pimentas bem picantes. E eu acho que essas pimentas foram referência ao filme Ilha dos Zumbis, onde os personagens também gostam muito de pimenta. Cara, e o que falar desse filme, né? É uma adaptação muito fiel, embora tenha algumas coisas ali que não sejam para crianças, mas foi uma adaptação que capturou bem a essência de Scooby-Doo, mesmo alterando uma coisa aqui ou ali, mas funcionaram. O James Gunn realmente entendia do assunto, e como eu disse, só na cena inicial, o diretor mesmo disse que já queria que o público se sentisse dentro da animação, ou relembrasse a animação já na cena inicial. E essa é a impressão que passa pelo menos pra mim, com a gangue já resolvendo o mistério. Na minha opinião também esse elenco é perfeito, todos eles se saíram muito bem, principalmente o Matthew Lillard. Pra mim o cara nasceu pra ser o Salsicha. Ele e a Velma, né, são os que tem o visual mais fiel, porque o Fred e a Daphne eles têm um visual mais moderno. O CGI do Scooby-Doo eu acho que é muito relativo, vai depender muito de cada pessoa, mas eu compro esse CGI dele até hoje. Eu acho que pra época já tinha um CGI um pouco melhor, pra deixar ele mais realista, mas eu acho que se ele ficasse mais realista não funcionaria. Fora que o personagem se movimenta bastante, então eu acho que ele ser mais caricato assim e realista funciona. Ele é uma mistura dos dois, ele é caricato e realista ao mesmo tempo. Mas se ele fosse só realista, eu acho que não funcionaria. E eu acho que a criatividade do James Gunn tava lá em cima mesmo pro cara incluir o Scooby-Doo, que era um personagem que realmente a galera odiava. Eu mesmo, quando criança, eu já odiava ele. E o cara colocar ele como vilão do filme foi uma ideia genial. Tirando a parte viajada lá que ele vira um monstro. E detalhe, tá? A dublagem dele é muito boa, feita pelo Guilherme Briggs. Na verdade, a dublagem do filme todinho é muito boa. Fora que nós temos algumas cenas que depois viraram meme, como aquela que eu falei do Fred. Aí a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. Conheço você. Só se liga em modelos de biquíni. Não! Olha, eu sou um homem de conteúdo. Barangas que nem você também me deixam excitado. É. Foi um elogio. E essa do Salsicha. Você está me desafiando, é? E como eu falei, o filme tinha momentos que não parecia ser filme pra criança, porque a Daphne e a Velma tem uns momentos que elas mostram um decote assim, né? Então, na verdade tinha até uma cena deletada, onde a Daphne encontra a Velma possuída,
E a Velma tá lá dançando só de biquíni, com pouca roupa lá, com outras garotas. E realmente eu acho que essa cena não daria certo pra um filme pra criança. Fora também alguns diálogos, né? Mesmo que sejam cenas bem engraçadas, essas do Fred, hoje com o politicamente correto, eu acho que essas cenas não dariam certo. Mas, cara, como eu gosto desse filme, foi um filme que marcou uma geração, né? Você gostando ou não. Acredito que tem um pequeno grupo de pessoas que não gostam desse filme, né? Acho uma adaptação ruim. Mas eu acho uma ótima adaptação. Eu falo como fã. Se a gente for falar tecnicamente, realmente eu não daria uma nota alta. Mas como fã, eu daria um 8, assim, 9. Mas como eu disse, né? Vai de cada pessoa. Segundo Sarah Michelle Gellar, o filme se tornou mais familiar após mudanças, embora algumas piadas adultas tenham permanecido, incluindo cenas deletadas. A atriz revelou que sua personagem e a de Linda Cardellini se beijaram em uma cena que não entrou na versão final. Em 2017, James Gunn mencionou um corte com classificação R e que CGI foi usado para ajustar o decote das atrizes. A Jim Henson Company construiu um boneco do Scooby-Doo em um tamanho real para o filme, mas ele foi substituído por uma renderização CGI. O filme marca a primeira aparição de Scooby-Doo desde o telefilme em 1988, Scooby-Doo e o Lobisomem Relutante. O roteiro original dos anos 90, escrito por Craig Titley, era uma história sobre Salsicha indo para a faculdade na Universidade de Kingston. Curiosamente, incluiu uma fala com Scooby-Doo xingando o sequestrador de cachorros maligno. A criação do Scooby-Doo foi um desafio para a equipe de CGI. Usaram alguns truques para os atores interagirem com o Scooby, como uma cabeça e um cara fantasiado. Foram feitas 55 versões da Máquina de Mistério, mas nenhuma delas estava agradando. Então eles resolveram realmente fazer o modelo clássico. Especialistas em artes marciais vieram de Hong Kong para ajudar na coreografia da luta de Daphne. O filme teria outra cena de abertura. E existe uma cena deletada da Velma que era bem polêmica, com ela dançando em cima do piano. Scooby-Doo recebeu críticas negativas na época de seu lançamento. No Rotten Tomatoes, o filme tem uma classificação de 32%, com base em 147 reviews. O público do Cinema Score deu ao filme uma nota B+. Mesmo com críticas desfavoráveis, o longa arrecadou 275 milhões de dólares em todo o mundo, que foi o triplo dos 84 milhões investidos no orçamento. Com o sucesso, o elenco retornou para a sequência Scooby-Doo 2 Monstros à Solta, de 2004. Que em breve eu vou estar postando um vídeo aqui no canal também. E é isso, esse foi o vídeo de Scooby-Doo, ou filme, e eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês gostam desse filme, se vocês acham que é uma boa adaptação, ou acham que é um live action terrível, que não funciona. Também comenta se ele fez parte da sua infância, e comenta qual é o seu personagem favorito da turma também. E é isso, até o próximo vídeo e valeu! Eu não acredito nisso. Ninguém é burro de acreditar nisso aí. Quem é a Mocreia Velha?